Vamos a mais uma aula de matemática com o professor Dr. Elvis Sidney Bess. Agora vamos tratar das aplicações da derivada na análise do comportamento de funções. Vamos ver crescimento, decrescimento e concavidade de gráficos de funções. Funções crescentes e decrescentes. Os termos crescente, decrescente e constante são usados para descrever o comportamento de uma função em um intervalo, à medida que percorremos seu gráfico da esquerda para a direita. Como se pode ver aqui, percorrendo o gráfico da esquerda para a direita, na direção dos números reais crescentes na reta, a função pode passar por um intervalo onde ela é crescente, onde os valores crescem ao longo desse intervalo. Ela pode passar por um intervalo, como é o caso aqui entre 0 e 2, onde a função é decrescente, ou seja, cada valor que a função toma ao longo do intervalo da esquerda para a direita é cada vez menor do que o anterior. Aqui no intervalo entre 2 e 4, a função volta a ser crescente, ou seja, toma valores cada vez maiores na medida que se aumenta o valor ao longo do intervalo. E ainda temos o exemplo aqui, nesse gráfico, de um intervalo onde a função permanece constante, ou seja, o seu valor não se altera ao longo desse intervalo. Vamos a uma definição formal do que é uma função crescente e decrescente e constante em um intervalo. Definição: seja f definida em um intervalo e sejam x1 e x2 pontos desse intervalo. Primeira situação é que a função f é crescente no intervalo. A função é crescente no intervalo se a função aplicada no ponto x1 for menor que o valor da função no ponto x2, sempre que x1 for menor que x2. Ou seja, na medida em que aumenta o valor de x, aumenta também o valor da função. Se x2 é maior do que x1, ou seja, há um aumento ao longo do intervalo de x1 para x2, também há um aumento no valor da função. Ela toma um valor cada vez maior. Isso é uma função crescente nesse intervalo. Situação B. A função é decrescente no intervalo. A função é decrescente no intervalo se a f de x1 for maior que a f de x2, sempre que x1 for menor que x2. Ou seja, eu aumento de x1 para x2, aumento o valor de x, ou seja, x2 é maior do que x1. E nesse intervalo, o valor da função para esses mesmos valores de x, a função fica cada vez menor. Ou seja, no ponto em que x é maior, a função é menor. No ponto em que x é menor, a função é maior. Isso é uma função decrescente. Ela toma valores cada vez menores ao longo de um aumento de valores de x, no intervalo em que os valores de x aumentam. Na condição C, temos que a função é constante. A função é constante no intervalo se o valor da função permanece igual, ou seja, f de x1 é igual a f de x2, quaisquer que sejam os pontos x1 e x2. Se a função não alterar o seu valor ao longo da alteração do valor de x, ela permanece idêntica a cada um desses pontos, se diz que a função naquele intervalo é constante.
Em termos de gráficos, podemos ver aqui nas figuras. Função crescente, ou seja, para um x2 maior que x1, veja que x2 está à direita de x1, na direção da seta crescente, então o x está crescendo. E a função também está aumentando o seu valor, também está crescendo. Nesse caso, se diz que a função é crescente nesse intervalo. No segundo caso, vemos aqui que o valor de x está aumentando da esquerda para a direita, na direção que a seta está apontando, que a reta dos reais está apontando, o crescimento, mas se nota pelo desenho da curva que o valor da função fica cada vez menor, ou seja, o valor no x que possui o valor maior, ela é menor do que o valor no x que é menor, ou seja, o valor diminui na medida em que se percorre o intervalo, a função vai decaindo. Então, a função é decrescente. E aqui nesse intervalo, temos a função sempre tomando exatamente o mesmo valor, ou seja, f de x1 é igual a f de x2, que é igual a 1 f de x3, que é igual a 1 f de x4. A função nunca toma valores diferentes de um certo valor determinado. Esse é o tipo de função que tem o desenho de uma reta paralela ao eixo x, ao eixo das abscissas. Toda vez que o gráfico for exatamente paralelo, fizer um ângulo de 0 graus aqui com a outra reta, esse caso temos a função constante. Em termos de derivadas, a derivada é a reta tangente ao gráfico num determinado ponto. A derivada em um ponto do domínio é a reta tangente ao gráfico naquele ponto, ao gráfico da função naquele ponto. Essa é a interpretação geométrica da derivada, derivada como reta tangente. O que nós vemos aqui? Que quando a função for crescente, a reta tangente tem sempre inclinação positiva. Vocês vejam aqui que a inclinação da reta é sempre positiva. Se a função for decrescente, a reta tangente ela vai cada vez tomando valores mais de inclinação cada vez mais negativa. Então, a derivada para uma função crescente, no intervalo em que a função é crescente, a derivada naquele intervalo em que a função é crescente é sempre positiva, certo? A derivada é sempre maior do que zero, porque a reta tangente tem sempre inclinação positiva. No caso de um gráfico de uma função decrescente, a reta tangente toma sempre valores negativos ao longo desse intervalo em que ela for decrescente. Então, esse vai ser o nosso critério através de derivadas para determinar se a função está sendo, o gráfico ali, a função é crescente ou decrescente naquele intervalo. Vai depender, então, a gente vai poder analisar a função através da ferramenta da derivada, certo? Então, a taxa de crescimento é dado pelo valor da derivada. E qualitativamente, para entender se a função é crescente ou decrescente naquele intervalo, basta calcular o valor da derivada e verificar se essa derivada ela é positiva ou negativa naquele intervalo. Se ela for positiva, a função é crescente. Se ela for negativa, a função é decrescente. No caso de um gráfico de uma função constante, a reta tangente tem inclinação zero. Pois é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Como ela é paralela ao eixo x,
O ângulo que ela faz com o eixo x é zero. Portanto, se a derivada for zero, ali a função é constante. Ao longo de todo o intervalo, se a derivada for zero ao longo de todo um certo intervalo, naquele intervalo em que a derivada é zero, naquele intervalo, ao longo de todo aquele intervalo onde a derivada é zero, a função será uma constante. Então, vamos a um teorema que formaliza esse resultado que acabamos de ver graficamente. O teorema diz o seguinte: seja f uma função contínua em um intervalo fechado, ou seja, o intervalo AB que inclui os extremos A e B, ou seja, x pode tomar o valor de A e tomar o valor de B, e que seja diferenciável no intervalo aberto. Então, ela tem que ser contínua no fechado e diferenciável no intervalo aberto. Ou seja, o que é a função ser diferenciável nesse intervalo? Tem que existir a derivada. Tem que ser possível calcular a derivada da função nesse intervalo aberto aqui. Ou seja, é um intervalo que vai de A até B, mas não inclui o ponto A e nem o ponto B, certo? Mas dentro desse intervalo, tirando as pontas dele, nesse intervalo, a função derivada, ou seja, a derivada da função precisa existir. Se isso for cumprido, se a função for contínua no intervalo fechado e puder ser derivada, ser diferenciável no intervalo aberto, três coisas podem ser concluídas desse pressuposto. Primeiro, primeira condição, se a derivada for maior que zero, se ela for positiva, com qualquer valor de x desse intervalo aberto AB, então nesse intervalo AB a função é crescente. Então ela é crescente no intervalo fechado, que vai de A até B, certo? Se a derivada for positiva nesse intervalo aberto, então a função é crescente ao longo de todo o intervalo. Ela é considerada crescente. Caso B, se a derivada for negativa, ou seja, for um número menor que zero, para os x, qualquer valor de x desse intervalo aberto AB, então a função é decrescente em AB, certo? É o que vimos aqui no gráfico. Se a derivada, a reta tangente, é positiva, ela é crescente nesse intervalo. Se é negativa, é decrescente, certo? Só a formalização em forma de teorema, em forma de afirmação matemática, daquilo que vimos ali na figura em termos gráficos. E o terceiro caso é o caso da constante. Caso a derivada for igual a zero para qualquer valor de x do intervalo aberto AB, então a função será dita constante. Então, ela é constante nesse intervalo fechado que vai de A até B. Apenas a formalização em palavras, em afirmação matemática, que é um teorema, do que vimos aqui em termos gráficos. Certo? Então, mais uma vez, termos de gráficos. Derivada positiva no intervalo, inclinação maior que zero, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Derivada igual a zero, função constante. Então, esse será a nossa ferramenta, nosso critério para determinar se um determinado comportamento funcional
ele está aumentando, está crescendo ao longo de um intervalo de observação, se ele está decrescendo ao longo daquele intervalo de observação, está decrescendo, ou se não está havendo mudança alguma no comportamento, ou seja, está constante. Então, vocês podem colocar lá um, um forno para aquecer, vamos dizer, vamos assar alguns biscoitos, tá? Uma fábrica de biscoitos, vamos assar alguns biscoitos e a gente pode observar lá no monitor de um computador como está a temperatura no interior do forno. Se ela está com comportamento dessa forma, crescente, a temperatura está aumentando, se está diminuindo ou se a temperatura está constante. A maioria dos processos eu vou querer que num processo industrial de fluxo contínuo, que a temperatura da fornalha, do forno por onde passam as massas, os biscoitos, se mantenham num patamar constante. Pois se estiver aumentando, o meu biscoito vai acabar queimando. Em algum ponto da produção em fluxo contínuo, o biscoito vai começar a sair escuro demais, né, e vai ter que ser descartado da produção. Se, por outro lado, eu tenho esse comportamento decrescendo, vai chegar um ponto em que esses biscoitos não estarão assando mais, porque a temperatura vai estar caindo e também não vai ter uma, uma aparência, uma textura e um cozimento uniforme nessa produção. O ideal seria, né, que a temperatura do forno seja mantida num patamar constante ou aproximadamente constante, certo? Então, o monitoramento da temperatura do forno tem que apresentar um comportamento constante dessa forma, tem que ser uma linha paralela ao eixo das abscissas, de maneira que eu tenha sempre uma temperatura uniforme e otimizada para aquela produção que eu estou supervisionando, certo? Vamos estudar agora a questão da concavidade. Então, eu posso ter dois casos no gráfico de uma função. Ela pode estar com uma concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. Então, vamos à definição do que é a concavidade. Se a função f for diferenciável, ou seja, a derivada dela existe em um intervalo aberto, então dizemos que f é côncava para cima no intervalo aberto, tá? A f será dita côncava para cima se a derivada for crescente nesse intervalo. Ou seja, cada vez a função derivada aumenta o seu valor, certo? Derivada é crescente. Eles não estão falando se a função é crescente, estão falando da função derivada ser crescente no intervalo. E dizemos que a f, a função é côncava para baixo no intervalo aberto, se a derivada for decrescente nesse intervalo. Vamos olhar aqui para o gráfico. O que acontece? Ó, a derivada aqui tem um valor negativo, negativo, até que chega a zero no fundo aqui da curva, começa a aumentar, começa a aumentar. Bom, então ela parte de valores negativos, passa pelo zero e vai aumentando para valores cada vez mais positivos. Ou seja, a f é crescente, ela parte de valores menores que zero até chegar em zero. Aqui a reta é horizontal, ou seja, tem derivada zero e continua tendo derivadas cada vez mais positivas, ou seja, um número cada vez maior que o outro. Ou seja, a derivada é crescente nesse intervalo.
Já no caso da concavidade para baixo, a inclinação é decrescente, ou seja, eu começo com uma derivada positiva, com valor elevado, esse valor vai diminuindo, você vê que a inclinação dessa reta aqui vai ficando cada vez menor, diminui desse ponto para esse ponto, inclinação cada vez menor, cada vez mais suave, passa por um mínimo, que é o zero, certo? E depois começa a decrescer cada vez mais, passa para valores negativos e cada vez mais negativos. Quando isso acontecer, a derivada for cada vez menor do que a derivada no ponto anterior ao longo de um intervalo que eu estou observando, a inclinação é, ou seja, ela é uma função decrescente, a derivada de uma função também é uma função. Agora eu estou olhando se essa derivada é crescente ou decrescente, ou seja, se ela for crescente, a concavidade é para cima. Se ela for decrescente, a concavidade da curva é para baixo. Vamos ver isto em termos de um teorema que me permite analisar em termos de derivadas segundas, ou seja, a segunda derivada, a derivada da derivada, derivada duas vezes. O teorema afirma o seguinte, que se a função f for duas vezes diferenciável no intervalo aberto, o que pode acontecer? Se a derivada segunda for positiva, a derivada segunda for positiva, em qualquer x desse intervalo aberto, então a f é côncava para cima nesse intervalo. Certo? Porque isso aqui quer dizer o quê? Que a derivada, a f' é crescente. Então, a derivada da derivada é positiva. Isso indica que a derivada é crescente. Certo? Então, se a derivada segunda, eu derivo a segunda vez a função e for positivo naquele intervalo que eu estou analisando, naquele intervalo eu sei que a curva é desse formato, ela é côncava para cima, certo? Se a derivada segunda for negativa, é côncava para baixo. Naquele intervalo ela é côncava para baixo, certo? Porque aqui, ó, a derivada fica cada vez menor. Ou seja, a derivada é decrescente. Logo, a derivada da derivada, se ela é decrescente, tem comportamento de uma função decrescente. Ou seja, a derivada é menor que zero. Mas eu já estou extraindo a derivada da derivada. Porque a derivada é que está decrescendo. Se a derivada está decrescendo, a derivada segunda é negativa para qualquer x daquele intervalo em que a função apresentar um gráfico com concavidade para baixo. Então é só lembrar o seguinte: derivada positiva, a boca da curva está aberta para o lado positivo do y, tá vendo? A boca, que é a parte de cima da curva para onde ela está aberta, aponta na direção dos valores de y positivos. Ou seja, a derivada segunda é positiva, nesse caso, que a boca está virada para o lado positivo. Isso quer dizer que a boca, que é a concavidade, está voltada para cima, ou seja, é como se fosse uma boquinha sorrindo, certo? E aqui o gráfico é como se fosse uma boquinha triste. Triste, negativo. Feliz, positivo. Positivo, feliz. Tudo positivo, feliz, com cavidade para cima. Tudo negativo, tudo ruim, muito mal, muito triste, com cavidade voltada para baixo, certo? Essa é a maneira de se lembrar, voltado para o lado contrário de onde aponta o crescimento de y, para o lado contrário, para o lado negativo. Então, derivada segunda negativa, para o lado positivo,
derivada segunda positiva, certo? Essa é a maneira de se lembrar da concavidade e o sinal da derivada segunda. Olhem, observem as curvas e memorizem as condições das derivadas segundas. Vamos agora ao que se chama de pontos de inflexão. O que vem a ser os pontos de inflexão de um gráfico, de uma função. Definição. Se f, a função, for contínua em um intervalo aberto contendo o ponto x0, e se f mudar de concavidade no ponto x0, f de x0, ou seja, coordenada x, x0, coordenada y do ponto, do par ordenado, é o valor da f naquele ponto x0. Nesse caso, diremos que o ponto x0 do domínio ou o ponto x0, f de x0 do gráfico é um ponto de inflexão. Ou seja, se mudou, se até aquele ponto x0 a concavidade era para cima e depois daquele ponto a concavidade muda para baixo, aquele ponto de coordenadas x0, valor da f em x0, aquele ponto é chamado de ponto de inflexão da função. É o ponto exato onde a concavidade muda de para cima, muda para baixo, ou muda de para baixo e a partir dali para cima, certo? Então, exatamente naquele ponto ocorre a mudança da concavidade. A curva que tinha a boca voltada para cima passa a ter a boca voltada para baixo. Então, no ponto de inflexão, o ponto de inflexão é o ponto a partir do qual a concavidade que era para cima muda para baixo, ou a que era para baixo muda para cima. O nome disso é ponto de inflexão. É o ponto do gráfico onde a concavidade muda. Quando a função tiver uma mudança de concavidade na curva, ela vai ter em algum ponto dela o ponto onde ocorreu essa mudança de concavidade voltada para cima, que passa a ter concavidade voltada para baixo ou vice-versa. Tinha concavidade voltada para baixo e a partir daquele ponto a concavidade se volta para cima. Isso é o chamado ponto de inflexão da função. Vamos ver um exemplo. Exemplo de ponto de inflexão. A figura abaixo mostra o gráfico da função f de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Então, aqui está o gráfico da função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. O gráfico tem essa forma aqui. O exercício pede para use as derivadas primeira e segunda da função f para determinar os intervalos nos quais a f é crescente, decrescente, côncava para cima e côncava para baixo. Localize todos os pontos de inflexão, ou seja, onde é que muda a concavidade. Aqui eu vejo, ó, que ela está côncava para baixo até esse ponto ali. Aí aqui ela passa a ter o quê?
a boca voltada para cima, aqui a volta para baixo, aqui para cima. Então, aqui em algum ponto aqui, que está marcado aqui no gráfico, ponto x igual a 1, f de x igual a menos 1, certo? Esse é um ponto de inflexão, é um ponto onde muda a concavidade da função. Então, localize todos os pontos de inflexão e confirme que suas conclusões são consistentes com o gráfico. Ou seja, eu tenho que confirmar que no ponto 1 menos 1 tem um ponto de inflexão. Solução. Primeiro, vamos calcular a derivada primeira e derivada segunda da função f. Bom, derivada primeira, então, derivando x ao cubo, eu tenho 3x ao quadrado menos, derivando 3x ao quadrado, esse 2 passa multiplicando, fica 2 vezes 3, 6, 6x, mais a derivada da constante 1, que é igual a zero. Então, a derivada é 3x² menos 6x, que, por sua vez, pode ser fatorado, colocar o 3x em evidência aqui, como fator comum, 3x que multiplica x, menos 2, certo? Isso seria a derivada primeira. E aqui a derivada segunda, faltou colocar aqui dois risquinhos aqui, a derivada segunda é a derivada da derivada. Ou seja, é 2 vezes 3, 6x, menos 6 que está multiplicando x. Ou seja, essa derivada segunda é 6 vezes x menos 1. Vamos analisar os sinais das derivadas. Vamos analisar os sinais das derivadas. Primeiro intervalo. Eu sei que para x menor que zero, se x for negativo, esse primeiro termo é negativo, esse segundo termo é negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, o sinal da derivada primeira para x menor do que zero é positivo. Então, eu sei que a função ela é crescente, derivada positiva, derivada maior do que zero. A função é crescente naquele intervalo que vai do menos infinito até o zero. Eu sei que ali a função é crescente, porque ali a derivada é positiva, certo? Derivada positiva, função crescente. Eu sei que para x maior que zero mais x menor do que 2, o que vai acontecer? X maior que zero, esse termo é positivo, mas se o x é menor do que 2, algo menor que 2 menos 2 dá algo negativo, um número negativo aqui. Então, o produto que eu vou ganhar é positivo no primeiro pedaço, mas negativo que no valor que está entre parênteses, certo? Positivo vezes negativo, negativo. Então, nesse intervalo entre 0 e 2, vocês observem aqui, ó, de 0 até 2, até aqui, certo? Até esse ponto aqui. Nesse ponto, nesse intervalo aqui, a função é o quê? Ela é decrescente, ela decai daqui para cá, ela vai caindo de valor, até chegar no fundo do poço aqui em x igual a 2, certo? Isso é o que o gráfico, a gente confirma o que está lá no gráfico. Então, ali ela é decrescente. Já para valores de x maior do que 2, tanto esse termo quanto esse segundo termo serão positivos. A partir de 2, para x maior que 2, a derivada é positiva. Ou seja, a função volta a ser crescente a partir do x igual a 2 para todo o restante do intervalo. Então, daqui para cá, do 2 em diante, ela dispara para cima, ela cresce. A partir do 2, ela crescente novamente.
Isso é o que diz a derivada primeira, que é esse valor, 3x vezes x menos 2. Então, o sinal do primeiro termo, o sinal do segundo termo aqui. Assim que a gente lê essa tabela. Sinal do primeiro termo, sinal do segundo termo, certo? De acordo com o valor de x. Observem a tabela e façam as contas. Vamos ver agora o sinal da derivada segunda. Quanto é a derivada segunda? 6x menos 6, ou seja, 6 vezes x menos 1. Está aqui, derivada segunda, f duas linhas. 6x menos 1, derivada segunda. Então, derivada segunda, 6. Então, só tem que olhar para esse valor aqui. Então, o que eu vejo? Que se x for menor do que 1, algo menor do que 1 menos 1 dá negativo. Se x for maior do que 1, algo que é maior que 1 menos 1, maior que 1 vai dar positivo. Então, a derivada segunda é negativa. Quer dizer o quê? Derivada segunda negativa, concavidade para baixo. Lembra? Negativo é boquinha triste. Negativo, tá? Negativo, boquinha triste, formato de boca triste, ou seja, concavidade para baixo. Então, no intervalo que vai de menos infinito até 1, intervalo aberto, naquele intervalo a função é côncava para baixo. A partir de x mais 1, ela é de x igual a 1, ela é, para x maior que 1, ela passa a ser positiva, concavidade positiva, derivada de segunda positiva, quer dizer o quê? Derivada de segunda positiva quer dizer concavidade para cima, boquinha feliz, certo? Então, a segunda tabela mostra que há um ponto de inflexão em x igual a 1, certo? Porque quando x for menor do que 1, côncava para baixo. Maior do que 1, côncava para cima. Quer dizer que no 1, o 1 é o ponto onde muda a concavidade. O nome disso, como vimos, é ponto de inflexão. Então, exatamente no ponto x igual a 1, a função muda de côncava para baixo para côncava para cima nesse ponto. Então, o ponto de inflexão é 1, f de menos 1. Quem que é a f de menos 1? Calculando, f de menos 1 fica menos 1 ao cubo menos 1, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, menos 1 com menos 3 dá menos 4, mais 1. Menos 1, certo? Então, todas essas conclusões são consistentes com o que nós vemos aqui no gráfico. O gráfico tem o ponto exatamente no ponto x igual a 1. Com menos 1. Então, para f de 1, a f de 1, 1 ao cubo, 1, menos 1 ao quadrado, 1, 1, menos 3, certo? Dá menos 2, mais 1, menos 1. Então, a f de 1, f aplicada em 1 vale menos 1. Então, no ponto de inflexão, ela vale menos 1. Então, como vimos, todas essas conclusões são consistentes com o gráfico da f. Aqui está o gráfico da f. O gráfico ele é crescente para todos os valores até 0. Depois ela é decrescente entre 0 e x igual a menos 2. Depois ela volta a ser crescente a partir de x igual a 2, certo? X igual a 2.
Então, ela é crescente, de menos infinito até zero, decrescente de 0 até 2, crescente de novo a partir de 2. Tem concavidade voltada para baixo nesse intervalo que vai de menos infinito até 1, e concavidade para cima, uma boquinha voltada para cima, a partir de x igual a 1 em diante. Então, só tem duas concavidades, uma parte para baixo e uma segunda parte para cima. Ela não volta para baixo de novo, ela não sobe de novo. Então, o gráfico ela só tem esse comportamento com esse ponto de inflexão. Então, tem um único ponto de inflexão, que é x igual a 1, coordenada f de x, f de 1 igual a menos 1. Então, x igual a 1, y igual a menos 1. Essa é a coordenada do ponto de inflexão, certo? Então, nós vimos que a função é crescente quando sua derivada primeira for positiva, decrescente quando sua derivada primeira for negativa, possui concavidade para baixo quando a derivada segunda for negativa e concavidade para cima quando a derivada segunda derivada da função for positiva. Derivada segunda positiva, formato de boquinha feliz, com cavidade para cima, na direção positiva, boca na direção positiva do eixo y. Derivada segunda negativa, com cavidade para baixo. Com cavidade para baixo, derivada negativa, boquinha voltada na direção negativa do eixo y. Então, derivada segunda negativa, a boca é para o lado negativo. Derivada segunda positiva, boca voltada para o lado positivo, crescimento do eixo y. Triste, derivada segunda negativa, feliz, derivada segunda positiva. Essa é a ideia mnemônica para se lembrar disso, né? É uma brincadeira para tornar o processo mais fácil de ser lembrado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e colegas. Pode ser muito útil para os estudos deles nesse período de ensino à distância, ensino remoto, e em qualquer outro período em que este vídeo estiver disponível para vocês. Agradeço pela atenção até aqui e até a nossa próxima aula.